Aleikum salam para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, conhecedor da cultura hebraica, da cultura de Jerusalém, de Salém, e também conhecedor de algumas culturas. Aqui quem fala é o evangelista André Santos. Eu já quero cumprimentar a todos com Boker Tover, bom dia, Boker Tover, Baruch Hashem. Um bom dia para você e bendito seja o seu dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, hoje o comentário será muito interessante que vai ser realizado neste momento. Este comentário é para elevo de meditações e conhecimento e graça. E quero cumprimentar a todos com Shalom Kavai, paz e esperança a todos. E que todos aqueles que curtem esse canal, que se inscreve nesse canal e curte, faça o seu pedido, faz a sua curiosidade bíblica, pense em um personagem bíblico, um profeta, e pede para nós que nós fazeremos uma pesquisa minuciosamente sobre aquilo que você perguntar para nós. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, conhecedor, bacharel em teologia, básico em cultura judaica, médio em cultura judaica, arqueologia bíblica e embaixador da paz mundial. Fora que fizemos aí 2 vezes o CPO, curso preparatório para obreiro. E também com conhecimento também de capelania. Então vamos lá. Hoje a curiosidade bíblica este é o canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Este é o canal oficial Maçã de Ouro. Vamos lá falar da palavra. O comentário bíblico hoje será da palavra chamada graça. O que significa a palavra graça? Que realmente entendemos com a palavra graça? Qual é a origem desta palavra chamada graça? Quando nós olhamos a biografia da escrita, sabemos que a palavra graça, ela existe 7 níveis da palavra graça. A palavra graça, ela tem o seu significado no grego chamado de charis. E charis é uma palavra grega transliterada para clari, que significa amor incondicional, ou incondicional, o amor. Então, o amor incondicional. Isso quando você ver a palavra graça em qualquer versículo, é o significado e a emanação da originalidade da palavra graça, amor incondicional. Sempre quando você vê esta palavra graça, você vai estar relembrando do amor de Deus, o amor de Jesus incondicional. Mas também a palavra graça também tem um outro significado, chamado gratuito amor, ou amor gratuito, ou grato também. Quando nós olhamos a originalidade da palavra graça, o seu significado na questão grega, nós entendemos o amor gratuito de Deus sobre as nossas vidas. E também nós vê a graduação do amor de Deus interagindo com a sua criatura. Glória a Deus nas alturas. Então, quando nós vemos este termo no grego, entendemos que é o amor incondicional e o amor gratuito de Deus sobre as nossas vidas. Também significa também, no português, o favor incondicional de Deus sobre a minha vida e a tua vida. Agora vamos observar o que a palavra graça traz nos seus níveis. A palavra graça diz que o livro de Isaías, o profeta messiânico, capítulo 55, e versículo 1, 3 e 6, ou melhor dizendo, capítulo 1 e 3 e o 6, versículo 3 e o 6, entendemos, olha só o favor da graça, o primeiro nível da graça. Ó vós, todos os que tendes sede, vinhede a água, e o que não tendes dinheiro,
vinde, comprai e comei, vem, ou sim, vende, compra, sem dinheiro e sem preço, venha. Quando nós observamos isso, como que pode uma pessoa comprar sem dinheiro? Como que a pessoa pode ir de encontro comprar coisas para comer sem dinheiro? Isso é o primeiro nível da graça. É você ter a confiança do amor incondicional de Deus, e esse amor incondicional de Deus vai te fornecer a graça de ter alimento e a graça de comprar sem dinheiro. Olha só que coisa interessante. Quando nós observamos o versículo 6 da palavra do livro de Isaías 55 e verso 6, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai enquanto está perto. Olha só que coisa linda e maravilhosa. Quando nós observamos essa emanação, esse vernáculo citado pelo profeta messiânico, cujo profeta messiânico é o livro conhecido pelos judeus como o livro dos 7 ais. E quando nós observamos invocai o Senhor enquanto se pode achar, quando nós acha a graça, o amor incondicional, é momento de você estar sempre clamando, gemendo, buscando o Senhor, o Hashem, enquanto você acha Ele. Acha esse amor incondicional. Acha esse amor gratuito. Agora a questão é que chegará um momento que esse amor gratuito não vai ter mais. Esse amor incondicional não vai estar mais existente entre nós, porque o Senhor vai vir rebatar a sua igreja. Ele vai vir buscar a sua noiva. Então, enquanto você acha, invoque. Enquanto você acha, invoque o amor incondicional de Deus. Também quando nós olhamos a biografia desta palavra, amor incondicional, o livro de Marcos, capítulo 9, versículo 50, diz assim: bom é o sal, mas se o sal se torna insípido, com que tempereis, tende sal em vós mesmo, a paz uns com os outros. Então significa que o amor incondicional traz a nós entender que temos que ter paz com uns aos outros. E o amor incondicional não pode distinguir raça. O amor incondicional não distingue cor de pele. O amor incondicional não distingue país e nações. Olha só, quando nós olhamos a questão da palavra graça, então Deus, ele morreu, Jesus morreu na cruz. E esse amor, ele comprou, Deus comprou com esse amor incondicional a humanidade, as nações, os países, raças, tribos, línguas. Olha só, então é coisa maravilhosa que nós vemos na questão graça. Agora, o segundo nível da palavra graça é que a graça significa dai graça, o cair da graça, a graça que cai dá. Quando nós olhamos a graça cai dá, quando nós olhamos a escrita, o segundo nível da graça é chamada a graça cai dá. O que quer dizer isso? Tiago, capítulo 5 e versículo 11 diz assim: eis que temos por bem-aventurado os que sofreram e ouviste qual foi paciente de Jó, e viste que o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quando nós olhamos para essa palavra que Tiago disse, significa que a graça caiu sobre a vida de Jó.
Através do quê? Da paciência. Então, quando nós temos paciência no Senhor, o fim das nossas vidas é o cai-dá da graça. A graça cai-dá. A graça cai-dá. Então, a paciência fez que a graça cai-dá caísse sobre a vida de Jó. Então, Jó acreditava na palavra do Senhor. Jó acreditava que o Redentor ia se levantar e se manifestar com a graça caída. Então, esse é o segundo nível da graça. Terceiro nível da graça, a graça interior. O que significa a graça do interior? O terceiro nível da graça. A graça do interior. Quando nós observamos Efésios 5:26, diz assim: para santificar e purificar com a lavagem da água pela palavra. A palavra da graça, ela lava, ela faz uma lavagem. E a palavra da graça manifesta um manancial de águas purificadora que santifica o homem, que purifica o homem. Também Pedro, a primeira epígrafe de Pedro 3 e versículo 21 diz assim: e que também como uma verdadeira figura agora vos salva. O batismo não nos despojamos da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela sua ressurreição de Jesus. Então significa que Deus está dizendo que nós temos que ter uma consciência no interior da nossa consciência purificada, a graça do interior dentro de nós, dentro do nosso intelecto, dentro da nossa consciência, o interior da nossa consciência com graça. Significa que nós temos que ter a graça na consciência. Temos que ter a graça limpa no nosso coração e na nossa consciência dentro de nós. E quando nós também vemos agora esse terceiro nível da graça, chamada a graça interior, então o nível da consciência humana e o interior humano tem que estar a graça que gera para fora, que gera para o exterior, o interior e agora vai para o exterior. Olha só que coisa tremenda. Então a graça, ela se manifesta. Agora vamos para o quarto nível da graça. O quarto nível da graça é chamada da graça justificadora. A graça da justificadora. Isso mesmo. O que é a graça justificadora? Diz o livro do profeta messiânico, capítulo 32 e versículo 16. É juiz e habitará no deserto, e a sua justiça norrará no campo frutífero. Olha só. Então significa que a justiça de Deus, a justificadora de Deus, ela se manifesta. A graça justificadora de Deus se manifesta no deserto. Aleluia, glória a Deus. Quando eu olho para a questão que Deus faz juízo no deserto, habitará no deserto como juiz também, em qualquer canto, ele continuará sendo Deus da justiça, ou Deus justificador. Então, ele faz justiça no campo. Aleluia, glória a Deus. Como ele fez no campo com Davi e Golias, como também Josué e Caleb lá, isso mesmo, na muralha de Jericó. Deus está no campo derramando a graça justificadora. O quarto nível, a graça justificadora. Quando nós olhamos a 1 Coríntios 15 e verso 10, mas pela graça de Deus somos
somos o que sou. Então, o que significa que nós somos aquilo que Deus fez a nós. Somos nós isso, o produto de Deus. Sou o que a graça justificadora me concedeu. Também, quando eu olho para Atos 2 e verso 41, diz assim: de sorte que fomos batizados e que de bom grado recebemos a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então significa que a graça justificadora contaminou através da boca de Pedro. Aleluia. Aí agora a gente vamos observar. Pela boca de Pedro, Deus mostrou o poder da graça da justificação que Deus dá ao homem. É Deus que justifica o homem. É Jesus que justifica o homem. Agora, o quinto nível da palavra graça é chamada da graça preeminente. A graça previamente. A graça previamente. O que significa esta palavra? O que é a palavra previamente? A palavra previamente significa o quê? Quando nós observamos esta palavra, significa inconduz à prática do bem. Significa aquele que chega antes. Aquele que chega antes. A palavra previamente significa aquele que chega antes. Ou aquele que conduz à prática do bem, a graça divina. A palavra preeminente, a manifestação da graça divina. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo quem chega primeiro. Olhando para a palavra de Deus, uma mulher pega em adultério foi levada pelas pessoas para levar a julgamento. E quando ela foi levada primeiro do que o homem, olha só que interessante, a graça previamente se manifesta diante dela, dizendo assim, diante do povo, quem não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quando o Jesus disse isso, cada um soltou a sua pedra. E então, a graça preeminente pergunta para ela, aonde estão os seus acusadores? Enquanto eles acharam que ia chegar primeiro e atacar a pedra naquela pessoa, matar aquela mulher, Jesus chegou com a sua prática do bem e manifestou a graça divina sobre aquela mulher. Agora, quando nós olhamos também a palavra de Deus, no livro de Romanos 2, e no versículo 14, diz essas seguintes palavras, porque quando os gentios que não tinham lei fazer naturalmente as coisas que não são da lei, não tendo eles a lei para si mesmo, são a lei. Então significa que Deus, ele manifestou a sua graça, a graça previamente, o quinto nível da graça. Agora, quando a gente olhamos o sexto nível da graça, é chamada de graça santificadora. O que significa graça santificadora? Isaías 29, versículo 23, diz assim, e aconteceu à tarde, que tomou Lia, a sua filha, e trouxe a Jacó, que o possuía. Isso significa a graça santificadora. Quando nós olhamos para Lucas 15 e versículo 32, diz assim, mas era justo, alegramos-nos e folgamos, porque este é o teu irmão, que estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e achou-se. Significa que a graça santificadora chegou até o filho pródigo, chegou até aquele moço
que o pai aguardava o menino chegar, voltar ao retorno. E quando ele retornou, o pai derramou palavra santificadora sobre ele, dizendo que você vai agora receber sandália, você agora vai receber o anel e você também agora vai receber roupa limpa, você vai também tomar um banho, vai se lavar, vai se santificar, você vai se santificar agora, vai agora pôr a sandália, vai pôr o anel e vai pôr a capa, vai pôr roupa nova e vai tomar um banho. A graça santificadora de Deus, a lavagem de Deus, isso mesmo. E depois quando nós olhamos a palavra de Atos 8,15 também diz isso, as quais tendo descido orando por ele, para que recebesse do Espírito Santo de Deus. Significa que a graça santificadora também promove a nós o batismo do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a graça santificadora. Porque sem a graça santificadora você não pode obter o batismo do Espírito Santo de Deus. Isso mesmo. Quando nós olhamos 1 Pedro capítulo 1 e versículo 15, diz assim: mas como santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em todas as vossas maneiras de viver. Então significa que a graça santificadora temos que viver, temos que estar vivendo a graça santificadora. Agora, o 7º nível da graça é a graça universal. O que significa graça universal? Quando nós olhamos a palavra do profeta Isaías 35, verso 8, diz assim: e ali haverá uma estrada e um caminho que chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ela. Olha só que coisa tremenda. A graça, ela é universal. Só que não pode entrar a imundície, não pode entrar os imundos. A graça, ela é para todos, é universal. Olha só que diz a palavra do Senhor, Atos 16, 14. A mulher Lídia, vendedora de púrpura, cidade de Tiratira, a graça que veio da boca de Paulo, a graça universal chegou a ela. Chegou até Lídia, a vendedora de púrpura, a mulher da Europa. Ela era da Europa, então a graça universal de Deus, de Jesus, veio até ela e ela aceitou o Senhor como seu único Salvador, conhecia já a palavra, começou a andar com Paulo e foi batizada, porque a graça santificadora que estavam junto com ela, ela recebe o batismo do Espírito Santo. E agora vamos olhar Romanos 8 e verso 32. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nós não daram também com ele todas as coisas. Significa que a graça de Deus se manifestou para todos nós, para todos os habitantes na terra. É por isso que a palavra de Deus diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para mim e para você. Então, é a graça universal. Deus mandou seu Filho para toda criatura. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então, esse é mais um comentário bíblico, os 7 níveis da graça de Deus. Shalom aleikum, aleikum salam para todos.